Oi, gente, tudo bem? Hoje é nosso primeiro episódio do nosso podcast, né? Papel de Mãe Cast. Eu tô aqui com uma convidada muito especial no episódio de hoje, que é a Michele, minha amiga, né? Presente de Deus na minha vida. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Olha, nós temos as duas, quase que as duas são mães típicas e atípicas, e até na mesma ordem, né, Michele? Sim, mais ou menos na mesma idade, né? Olha só, quantos anos tem o 25, Arthur. O Arthur? O Edu tem 20. É. E o Isaac? Isaac tem 6, né? 6. E o Benjamin tem 14. Então até na mesma ordem do típico e atípico, né? Então a gente é mãe típica e atípica, né? Temos uma história em comum, Michele vai falar um pouco da história dela também, e a gente vai falar sobre a maternidade típica e atípica ao decorrer de todos os episódios. Esse é o número 1, então acompanhe a gente sempre por aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, tocar o sininho aí para receber a notificação sempre que a gente colocar um episódio novo por aqui, que vai acontecer toda terça-feira aqui no canal. Gente, vamos lá então, né, Michele? Vamos lá. Fala aí um pouco, Michele, para nós, além de mãe típica e atípica, você também é formada, né? Sim, eu sou professora, né? Sou neuropsicopedagoga também, e amo estudar, amo ler, amo buscar informação de como estimular a aprendizagem da criança com autismo. Foi algo assim que ganhou meu coração, assim, depois que eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a entender como as coisas funcionavam melhor, assim, comecei a aplicar com o Benjamin e ver o resultado. Aí, nossa, me apaixonei. Foi o divisor de águas, né? Divisor de águas. Michele, o teu começo, tu também veio assim como eu, né? Que estou fazendo essa transição da maternidade, né? Que saiu também da questão mais... era artística, confeiteira, né? Artística, né? Aí. Então saiu mais dessa parte artística, quando viu ali a necessidade de ser mãe. Mãe já era, né? Mãe já era, mas quando eu vi assim a necessidade de buscar compreender as etapas de aprendizagem dele e entender mais profundamente para poder ajudar ele, para poder ensinar faria toda ele. A diferença. Isso, fazia toda a diferença. Mas assim, a questão do meu trabalho anterior também, né? Eu trabalhava quando eu comecei a fazer a confeitaria artística, quando o Benjamin tinha 1 aninho. E aí foi do 1 ano dele até 5 anos e meio, que foi quando eu vendi a confeitaria. Do Isaac. Então, nesse período todo, eu tinha confeitaria em casa, era algo muito artístico, assim, a gente trabalhava com pasta americana, muito detalhe, papel arroz, com logomarcas, criava coisas, sabe? Um trabalho muito manual, assim, sabe? E muito detalhado, muito detalhista o nosso trabalho, assim. Era eu e 2 moças que trabalhavam comigo, assim, me ajudavam ali. Só que tinham muitas coisas que eu fazia, às vezes até de madrugada, porque eram coisas muito artísticas, tinha que ter muita atenção naquilo que eu ia fazer, né? Então eu, às vezes, trabalhava de madrugada para poder fazer com toda a atenção, né? Com todo o carinho que aquilo ali precisava ser criado, né? Precisava ser confeccionado. Só que essa questão também me ajudou muito em perceber algumas coisas no bem, sabe? Porque, assim, quem trabalha com essa questão artística tem uma visão diferente de algumas coisas. Tem, e uma reação também, né? E uma reação, porque assim, muitas vezes quando tu tá criando algo, as coisas dão errado. Muitas. E tu tem que ter uma percepção ali de correr por fora, e às vezes tu tem um prazo para entregar, né? No meu caso, tinha um prazo, era casamentos, eram formaturas, eram 15 anos. Não tinha como dar errado. E se desse, tem que achar um caminho. Eu tinha que ajeitar rapidamente para entregar, né? Às vezes era assim, era um bolo de andar artístico, com muitas flores, muito desenhado, era muitos cupcakes, né? Cada um com a sua decoração, então era muito detalhado. E eu tinha um prazo, né? E às vezes a gente programa as coisas e não dá certo, às vezes, porque a gente depende do clima também. Na confeitaria tu depende muito do clima. E eu morava no Rio Grande do Sul, onde tinha um clima muito úmido.
Então, dependendo da umidade do ambiente, a pasta americana já não secava no tempo que tinha que secar, a gente tinha que se virar para a coisa ficar boa, né? Entendi. Só que isso nos dá uma resposta diferente quando a gente precisa vivenciar o autismo de fato. Exatamente, ali, eu exatamente. isso. Porque dentro do autismo, as coisas não, assim, não é 2 mais 2 é 4. Não. Né? Então, assim, tu precisa te reinventar todo dia. A gente trabalha com a imprevisibilidade a diária. Tu não sabe como vai ser aquele dia. E aí a criança, o Benjamin, ele foi não verbal até os 5 anos. A partir dos 5 anos ele começou a soltar algumas palavrinhas, com 6 anos a primeira frase. Então, quando é uma criança assim, então tu tem que ter mais ainda, porque tu precisa perceber o rosto, tá falando, os sinais que eles vão dar, sabe? De quantos anos atrás? Porque hoje mudou muito. Então, sim, já tem acesso à informação hoje, já é muito diferente. Então, o Benjamin nasceu em 2011. Nós tivemos o diagnóstico dele em 2014, né? E ele começou a falar, ele já estava com 6 anos, 2017, tá? Sim. Então, assim, era muito diferente o nível de informação que a gente tinha do que nós temos hoje. Né? Hoje a gente tem... Na época não tinha Instagram. Não, e hoje apesar de ter tanta informação, né? Já muitas vezes falta informação correta. Imagina, naquela época não existia informação, o acesso à informação. A informação era através de livros, né? A gente tinha que ler, a gente tinha que entender, e às vezes a linguagem do livro era difícil, né? Então era muito mais complicado do que hoje. Hoje a gente tem aulas gravadas, a gente tem muita informação à disposição. Vai lá Exatamente. Muitos profissionais, né? Tem o próprio Instagram, que é Isso, exatamente. Então, hoje a gente consegue se virar melhor, né? Com certeza. Do que naquela época era um pouco mais difícil. E antes, mais ainda, né? Nossa. Na época que o Benjamin entrou no primeiro ano da escola, a gente fez um movimento ali de conversar com os outros pais, né? Porque a gente queria explicar que o nosso menino tinha autismo, o que ele poderia fazer em sala de aula, e o que era o autismo, que as pessoas não conheciam, né? Sim. E aquilo, nossa, meu marido escreveu uma carta e nós pedimos para a diretora da escola, na primeira reunião de pais, do primeiro ano, de expor isso. E, nossa, o pessoal ficou assim encantado, porque eles... Os pais receberam bem ali na hora muito bem, falaram. E vários professores pediram para participar da reunião, porque queriam ouvir o que nós íamos colocar, sabe? Entender. Porque tinha muito pouca informação naquela época. Isso em 2017. E ali, nesse período, tu ainda não era formada, nada disso, ainda trabalhava na confeitaria. Tudo eu já tinha vendido a confeitaria nessa época. Eu vendi quando o Benjamin tinha 5 anos e meio, essa época ele tinha 6 aninhos. Quando ele entrou no primeiro ano, nós temos essa reunião e tal. Mas a gente buscava muita informação. E tu já achou ali um meio, naquela época, de... Né, que muitas vezes hoje, com toda a informação, uma mãe não pensa, pô, vou falar... Na verdade, a ideia até foi do meu marido. Olha que legal. Ele que quis, ele que escreveu uma carta. Entendi. E aí ele falou, ia ser legal se a gente pudesse conversar com os outros pais, para eles entenderem por que o Benjamin pode ter determinadas reações, né? Porque ele ainda batia, ele era muito agitado, ele não parava um minuto de correr, né? Ele tinha estereotipias de assim... de gestos, isso, e vocais também. Então fazia barulhos assim, né, repetidamente. Então, claro que aquilo numa sala de aula é algo mais difícil, né, para as crianças que estão ali precisando de silêncio, era difícil. Então, o meu marido queria trazer essa informação. E aí ele teve a ideia, ele escreveu a carta e eu fiz o meio de campo com a escola. E a escola, nossa, super topou, amou a ideia, sabe? E abriu as portas, assim, pra gente. Pra gente conversar, pra gente mostrar, pra gente... E nós sempre procuramos trazer, assim, com muita tranquilidade, como ele era, o que podia acontecer e o que se poderia fazer. Isso já desde o primeiro ano dele. É isso aí que tu tava falando aquela hora que a gente conversa sempre, que tu acha que é essa questão do trabalhar com artesanal, né, com um manual ali, que a gente precisa achar caminhos. Isso. Facilitou, né? Facilitou. Porque fácil não é o diagnóstico, a vivência diária não existe nada fácil, as demandas, né, as pressões, mas em meio a tudo isso, porque no artesanato, igual tu falou, a gente tem isso, a gente tem uma pressão, não comparando, mas o trabalho, o funcionamento ali no cérebro, né, mais ou menos, você lida com aquela pressão diariamente. Exatamente, a gente tem que achar um caminho. Correndo atrás, né, para resolver as situações.
E na maternidade atípica é assim. Porque, né, a gente já tem filhos típicos, né? Então, tu meio que tem, assim, um pré-caminho, né? Eu vou assim que vai dar certo. E a coisa realmente, na grande maioria dos casos, dá tudo certo. Tu fazendo daquele jeito. Na maternidade atípica é totalmente diferente, né? E quem conhece um autista só conhece um autista. Porque eles são totalmente diferentes. Diferente um do outro. Não adianta querer falar que o meu funcionou, né? Claro, a gente pega as informações, porque existe ajuda. Dá caminhos, né? Dá muito. Dá caminhos. Muito. Assim como o diagnóstico, né? Diagnóstico não é sentença, eu sempre digo isso, não é sentença. Diagnóstico é caminho. É pra gente saber por onde ir. E quando tu recebeu o diagnóstico lá atrás, Michele, a gente tem 2 períodos aí diferentes, né? Eu gosto de ouvir de ti, porque eu aprendo muito, né? Porque tu já passou as fases que eu faço hoje, né? Sim. Às vezes acontece alguma coisa com o Isaac, você vai lá e fala, ó, lembrei na hora, né? Lembro de coisas que passei lá atrás. Lembro de coisas. Como que foi, assim, a questão do aceitar? Teve o luto, teve o processo esse do... Tá, pra mim não teve. Não teve? Não, pra mim não. Meu marido teve. Eu tive também. Nós tivemos reações bem diferentes, eu e ele, assim. Mas por quê? Eu comecei a ver as diferenças. O Benjamin, ele foi assim, ele se desenvolveu muito bem, bateu todos os marcos do desenvolvimento até os 19 meses. Entendi. Aí ele teve uma convulsão e começou a ter perdas, né? Hoje a gente já sabe que pode ter sido uma poda neural, que foi algo tão forte que causou algo físico, né? E aí, um mês depois, ele começou a ter perdas. Quando ele começou a ter aquelas perdas, eu já me alertei e comecei a marcar pediatra todo mês para ele. Porque primeiro a gente pensou numa perda auditiva, em função daquela convulsão, fomos pesquisar isso mais. Só que aí eu já comecei a ler, né? Todo mundo dormia e eu ia pro Google, né? Entendi. Ia pesquisar, porque eu tava muito preocupada. Mãe também, né? Coração de mãe, vendo ali no dia a dia, né? A gente convivia com outras crianças, mais ou menos da idade do bem, um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha. Convivia bastante, assim. E eu via a diferença das crianças que estavam todas evoluindo e o Benjamin tinha parado de evoluir. Então aquilo me assustou, né? E eu comecei a ler. E aí, nas leituras que eu estava fazendo, nas pesquisas que eu estava fazendo, apareceram 2 possibilidades. Um tumor no cérebro, em determinada área, que causava aquelas perdas, tá? Ou autismo. Então, assim, e a coisa foi se encaminhando, né? Fomos fazendo exames, os exames deu tudo normal, não tinha nada, assim, não mostrava nada nos exames que ele fazia, né? Tava tudo dentro da normalidade. Nada físico, né? Não, só a questão clínica mesmo ali, né? Que ia desenhando ali uma possibilidade. E aí aquela possibilidade foi indo pro autismo. Então, quando eu tive o diagnóstico mesmo, eu já sabia que ele era autista, sabe? Então, assim, só que o que eu pensava? Eu só precisava que o médico me desse o laudo. A cartada final ali, né? Ó, é isso aí mesmo, então vai por esse caminho. Mas quais eram as minhas possibilidades, né? Ou meu filho tinha um tumor no cérebro e ele ia morrer, ou meu filho tinha autismo e ele ia viver. Então, o autismo não me assustou tanto. Entendi. Sabe? Tu te preparou antes, no caso. Me preparei. Tu tava, isso, antes de ter o diagnóstico. Entre um e o outro, ufa. Eu já tinha aceitado antes, né? E, na verdade, eu até preferia que fosse aquilo ali do que fosse outra coisa. Sim, com certeza. Né? Então, quando teve o diagnóstico mesmo, assim, foi tranquilo por isso. O que foi difícil para nós é que teve um neuropediatra especializado em autismo, que a gente foi na época, e ele nos deu uma visão muito ruim. Entendi. Sabe? A gente passou por 3, na mesma época, os 3 viram os exames, né? Os 3 deram mais ou menos o mesmo caminho, esse também deu mais ou menos o mesmo caminho, só que a forma dele colocar foi assim, que o Benjamin seria não verbal, que provavelmente ele não iria voltar a ter comunicação assim, oral, né? E na época meu marido perguntou se teríamos como alfabetizar ele, que era algo muito importante para nós. E o médico disse, muito difícil, é algo extremamente difícil. E claro, não foi fácil, mas nós conseguimos, ele se alfabetizou, né? Então, assim, foi lá atrás, foi uma forma que foi falada, que foi algo que meio que tirou o tapete, assim, sabe, da gente, deu aquele susto, assim.
Sim. Mas eu lembro bem da sensação que eu tive quando eu saí do consultório, assim. Eu saí pisando firme e eu disse, isso não vai acontecer. Ele vai conseguir se desenvolver, ou falando ou não falando, isso não era o mais importante para mim, Entendi. sabe? Mas era a questão dele entender, dele se desenvolver, dele ser alfabetizado, né? Dele ter essa questão... Da independência É também. isso, né? isso, Que a essa gente tem muito autonomia, autonomia, que é o isso. que... Eu acho, né, Michele, que esse é um assunto que preocupa todos nós mães Com certeza. atípicas, né? Quando você é típica, o filho ele sempre vai preocupar, né? Sim, eu sempre tive vai. um episódio com o Eduardo tinha 6 anos na época, e eu também, foi um susto assim, eu cheguei com uma dor no hospital, e fizeram exames, e descobriram que eu estava com um tumor grave. Raro, raríssimo. Tu? Eu. Tá. Raríssimo. Foi um choque, assim. Eu cheguei num plantão do hospital e o médico olhou para mim e falou, eu vou te internar, vou chamar um cirurgião torácico, porque você tem que fazer uma cirurgia de emergência, a dor que você tá sentindo tá vindo de um tumor enorme que você tem. Nossa, que medo. E ele foi falando, e eu sentada ali, meu marido de pé do meu lado, quase desmaiando, e eu ali... E eu falei, tá, mas é aonde? Eu lembro que naquele período, minha cunhada tinha acabado de operar um cisto do útero, ali no útero, nessa parte, assim. E eu, quando ele começou a falar, eu pensei que era no mesmo lugar, porque a minha dor era uma dor embaixo, assim. E aí ele falou assim, não, é entre o coração e o pulmão. Quando ele falou entre o coração e o pulmão, eu entrei em choque. Mas o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi o Eduardo. Claro. Ele tinha 6 anos. E eu falei, não quero. Eu lembro como se fosse hoje, era um domingo à noite. E eu falei pro doutor assim, olha, eu tenho um filho de 6 anos. E eu não quero ser internada agora. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso ir para casa. E amanhã, segunda-feira, eu vejo o que eu vou fazer. E ele falou, não, então tu vai ter que assinar um termo, enfim, me deixou internada com um acesso para tirar um pouco da dor que eu estava sentindo, que era muito forte. Então eu fui para casa, tudo. E foi um período, sabe, Michele? Um período do vale da sombra da morte. E foi assim, eu fiz assim, durante 15 dias, exames assim, para descobrir de onde estava vindo, se tinha mais, enfim, foi assim. 2 dos exames que eu fiz foram com anestesia, tipo, um foi em centro cirúrgico, foi um período bem sombrio, assim mesmo, e difícil, mas o que me mantinha, assim, era o Eduardo, né? Olhar para ele e pensar, meu Deus, eu não quero morrer, né? Porque eu quero ficar perto. Só que quando a gente tem um filho atípico, essa sensação, ela triplica. O desespero, a sobrecarga que vem, a gente pensa muito, um excesso do pensamento, às vezes, né, do futuro, mas como vai ser? Então, eu me apeguei muito nisso com o Isaac também, igual você está falando, que eu pensei, ele precisa aprender. A vontade que a gente tem é proteger. É botar numa bolha e dizer, eu cuido, porque o medo é muito maior. Sim. Mas aí você tem que pensar, uma hora eu não vou estar mais aqui. E ele vai. Então, eu preciso ajudar ele a preparar ele para enfrentar, né? O mundo, para enfrentar o dia a dia, né? Porque ele vai conviver com um mundo que não é fácil. Não, nada. Né? Não é e ele precisa saber entender as coisas, né? Sim. E saber como falar, como perguntar, como reagir. A independência, né? E a gente tem, por automático, querer o proteger, né? Sim. E aí, isso aí eu penso, não, a gente precisa ensinar aí, né? Não adianta, né? Por mais que tenha a questão do autismo e às vezes, como você falou, muitos médicos falam coisas horríveis. E assim, hoje, né, com o que eu já estudei, eu comecei a faculdade de educação especial quando o Benjamin estava com 9 anos, tá? E aí eu terminei ela, me formei em 2023, e comecei uma segunda graduação de psicopedagogia, porque eu queria entender melhor. E, enquanto isso, fiz uma pós em neuropsicopedagogia, também para pegar mais essa parte de neuro, né? E os livros e os estudos e tudo mais, o que diz? A gente não pode bitolar e dizer que uma criança vai desenvolver até aqui ou até ali. Não existe isso. Ninguém sabe até onde uma criança pode chegar. Ela pode surpreender. Principalmente quando algo é descoberto cedo. Sim. Existe um tempo ali, né? Até os 6 anos, a neuroplasticidade é gigantesca. Muito. Então, nossa, tem como treinar muita coisa, tem como
estimular muita coisa, tem como melhorar muitos comportamentos, né? Mas depois dos 6 anos também tem como. Meu filho hoje tem 14 anos. E é alfabetizado, né? Alfabetizado, Alfabetizado. graças a Deus. Meu filho é letrado. E ele tem assim uma facilidade e ele interpreta textos muito muito bem, assim, textos longos, ele compreende, ele tem uma memória assim lembra onde. Agora mesmo ele está escrevendo um roteiro de 40, ele já está em 42 páginas. Quer dizer, estava até 2 dias atrás. Eu vi que o pai dele ontem estava corrigindo lá mais alguma coisa. Entendi. Então, não sei, né? Até 2 dias atrás estava em 42 páginas. E ele lembra, às vezes ele lembra que ele escreveu uma palavra errada em determinada página. E aí ele chega e diz: mãe, você corrigiu a página 18? Tem tal palavra lá que eu acho que eu escrevi errada. E eu volto lá e eu acho a palavra que ele... Porque na cabeça dele, ele tem uma memória assim, visual da coisa, que ele grava página por página, como que ele escreveu, aonde que tá, qual é a posição da coisa. Por quê? Porque, claro, ele está escrevendo dentro do hiperfoco dele. Entendi. Né? Então, quando trabalha com o hiperfoco de um autista, as possibilidades são gigantescas. Que nem o Isaac lá com as placas, né? Ai, fiz um porta-placa para eles. Tu sabe que esses dias eu já estava pensando como alfabetizar o Isaac, eu já estava pensando em placas. Você sabe, é verdade, eu estava pensando nisso também. É achar o caminho, né, Michele? Que eu acho, assim, que eu me inspiro muito em ti, sempre te digo isso, né? Porque é bom conhecer mães assim, né? Quando eu cheguei aqui, eu tava destruída, acabada. Em 2023, eu tava... Sim, que foi a época que tu procurou a pai, né? Foi na época que eu tava com aquele problema. Tava com muita dor, com muita crise. Eu não sabia só que tu não sabia que era dor, né? O Isaac não verbal. Ele se batia, né? O dia inteiro, sabe? Cabeçada na parede. Às vezes, do nada, você não consegue nem prever. Você tá lavando uma louça, você já escutou o estouro. Ele pegava e joelhava assim e batia a cabeça no chão. E eu olhava aquele estrondo, assim, eu me desesperava. Eu ia lá e ele não falava, né? Totalmente. E dentro do carro. O carro virou... Não, de jeito nenhum. Ele almoçava. Isso ele tava com que idade? Usava fralda ainda. 4? Tava... Não, ele tinha feito 2023, acho que é. 4. Tá. 4. E aí ele, ali naquele processo dentro do carro, a gente saía com ele, ele voltava dormindo, aí a gente levava ele dormindo pra cama. Quando ele acordava, que ele via que ele tava na cama, ele corria pro carro. Não importa a hora, se era 2, 3 da manhã, né? E o Isaac, ele vem de um histórico de muita terapia desde 1 ano e pouco. Eu caí naquele conto de que tudo é terapia. Tudo é terapia. De muita terapia. Muita terapia. Até precisa, mas com o terapeuta certo. Que vai passar para a família. Agora, né? Então, quando eu descobri tudo isso, veio como um choque. Assim, eu chorei, fiquei desesperada. Porque você não imagina que um terapeuta vai brincar com algo tão sério. Você pensa que tudo tá certinho, porque... Filho não vem com manual, né? A gente não sabe. Então, o que você pensa? Eu preciso trabalhar para pagar terapia, E acaba que você acha que quem vai resolver tudo é o terapeuta. Mas não é por uma maldade. É por uma desinformação, uma falta de informação. Por ignorar. Né? Não sei. A gente pensa, não, o que ele precisa o médico faz. Tu sai com aquele laudo dizendo, teu filho precisa de tantas horas de terapia e é o que tu quer. Então, você pensar, então ele vai melhorar com muita terapia, vou correr atrás para ele fazer muita terapia. Quando você vê que não é bem assim, você descobre realmente a realidade ali que cai, o chão, né? Que tu viveu isso, né? Vivi isso. De gastar muito, de ter muita terapia e de não ver... Não, toda vez que chegava na clínica, os terapeutas juntavam, tem que fazer mais, porque sempre regredia. Nunca evoluía, né? Sempre. E aí, quando eu descobri tudo assim, então, quando eu vivenciei isso, quando eu cheguei aqui, né? Eu tava... com trauma de terapeuta. Sim. Eu pensei, bom, é sério, eu preciso entender sobre autismo, eu preciso entender sobre esse mundo antes de tomar qualquer medida, assim, de levar um terapeuta. Eu preciso entender o que um TO faz, qual é a função, o que um fono faz, como que faz, tudo. E aí eu cheguei aqui e o Isaac entrou nesse quadro que ele não tinha, né, de agressividade, de autoagressão, de ficar dentro de um carro, e aquilo foi me dando um desespero. E eu falei, vou na PAI, né? Cheguei até a PAI, conheci a Renata lá.
né? Um anjo. Graças a Deus pela Renata. Ela tem muita experiência, Quero né? trazer ela aqui, né? Meu Deus. Tem que trazer ela aqui. Trazer ela aqui. Tem. E eu cheguei assim e falei, olha, meu filho, assim, 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 contei, a Renata ouviu, e ela falou pra mim assim, eu tenho 2 coisas pra te falar. Ela falou assim, 2 não, 3, ela disse. Eu falei, tá, assim, primeiro, leva no dentista, que ele tá com dor no dente. É dor no dente que ele tem. Só que o Isaac, ele é seletivo. E na seletividade dele, ele não come doce. Então eu pensava, não tem problema com dente. Ele Sim, não é nem... sim. Mas a gente, claro, fazia aquela escovação com a escovinha, ele não aceitava muito, até hoje é muito difícil a questão da escovação, já melhorou bem, mas era difícil, só que a gente mantinha ali aquela higiene dele e tudo mais, enfim. Como a boquinha dele é bem pequena, ele não é aquele sorrisão que mostra os dentões, Sim. Tudo é difícil, você sabe. Daí a Renata falou isso e outra, você precisa conhecer a Iva, porque a Iva vai tirar ele de dentro do carro. Ela vai. Tirou, né? Tirou. Ó, uma boa terapeuta. Tirou. E aí, outra é que você precisa conhecer a Michelle. Ela é uma mãe inspiradora que faz um trabalho incrível. Ela vai além da maternidade dela e ela vai te ajudar. E eu pensei, tá bom. Aí vem aquele trauminha, né? Pensei, bom, levar no dentista foi enfim, levei. Realmente era um problema grave no dente que ele tinha, era bem grave. Não tinha como ver mesmo, porque era bem interno. Bem interno, e ele tinha um cisto que fala entre os dentinhos ali, que o doutor disse que aquilo ali era dor, que ele devia sentir, insuportável, tadinho. e a gente não conseguia ver, nem que ele abrisse a boca, não conseguia ver. Foi um processo bem difícil, né, Michelle? Porque ele precisou sedação total e tudo mais, foi bem, enfim. Passou o dente, fomos conhecer a Iva, né, e eu fui com o pé. Bem atrás. Ah, sim, eu tinha um trauma de terapeuta. Com certeza. E aí... Eu também iria com o pé atrás. Um podcast, uma plataforma com terapeuta para curar o trauma. Daí eu fui conhecer a Iva. E na hora, a Iva, tipo assim, ela fez o que eu estava aprendendo que um terapeuta tinha que fazer, que era conversar com a família, instruir a família, porque se não tivesse aqui, ó, não tem evolução sem a família junto. Não tem. E ela falou, olha, não consigo atender ele, porque a minha agenda tá assim, 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 mas eu vou orientar vocês. Eu quero... Orientou, fez, falou. Eu cheguei em casa, ela mandou uma mensagem. Falou, uma vez na semana, traz ele, que ela ficou... Ficou com ele na cabeça e deu um jeito. A Iva. Eu falei, bem Iva mesmo. Bem Iva. Eu consegui um horarinho ali. E aí eu falei, epa, olha... A Iva falou assim, ó, 5 dias ele vai sair do carro. Ela tratou meu marido, viu? Sim. Porque ela falou, ele vai chorar, ele vai gritar. E vocês vão ter que ser firmes. Sim. E aí ela falou, e eu falei, olha, aqui ó. E ele, eu tenho dificuldade para lidar com o choro e com o grito, eu quero que ele pare e faça a vontade dele. E ela falou, então você põe um fone abafador em você e vai para outra peça. E se ela tem impulso, ela vai conseguir. Não foi 5 dias. No primeiro dia ele chorou uns 40 minutos, não é chorinho, não, né? De gritaria. Voar na cama, assim, de segurar de volta na cama e dizer aqui, dormir, né? Ela dizia pouco comando. Sim. Dormir. E 3 dias foi o que a gente precisou. O Isaac porque ele queria a gritaria, porque ele queria dormir no carro, né? Como você sempre fazia. Fazia a rotina. E aí vocês... Vai pro quarto. Tem que dormir no quarto. No quarto. Agora é hora de dormir. Dormir. Então, tipo, ele levantava na câmera, dorme. Sim. 40 minutos. Dormir, ele dormiu. Depois, no outro dia, os 40 mudou para uns 20. No terceiro dia, ele fez... dormi. Dormiu. O cérebro já entendeu. Entendeu. Não vai adiantar. Não, acabou. E tipo assim, aí o marido pode voltar. Assim mesmo. Tira o fone e pode voltar pro quarto, né? Então, tipo assim, ela tratou... A Iva foi assim, e aí mesma coisa foi com a fala. Ele já tinha fala, caminho. Com certeza, e é um caminho muito abrangente, é muito grande, né? Muito gigante, ele abrange muita coisa. Né? Então, assim, a gente tem que buscar muita informação, tem que estudar, tem que ler. E principalmente quem tem essa informação, que são os terapeutas, né? Que já são formados naquilo ali, que às vezes assim eles têm, é diferente porque eles não estão com aquela ligação emocional que a gente tem. Que a família porque tem. Que nem eu sou mãe, posso atender terapeuticamente também, posso, mas eu tenho uma questão ali com o Benjamin que
É o vínculo. É o vínculo, né? E aí, emocional. às vezes, por esse vínculo, a gente acaba não conseguindo fazer o que precisa ser feito. Das né? duas partes, né? Ele que sabe que tá com a mãe. Isso, né? E a mãe que Que quer quer proteger, que proteger. quer amaciar um pouquinho a coisa pra eles, né? Sempre. Sempre. Só que quando a gente tem um bom terapeuta, o terapeuta vai perceber essas coisas e vai nos orientar. Olha, tu tem que fazer tal coisa. Vou te mandar esse exercício. Tu vai brincar disso, tu vai jogar aquilo. Isso é tão Ele vai sério, te né? dar o que fazer, né? Vai te ensinar como tu dá o banho, como tu alimenta, como tu leva o teu filho pra isso, pra aquilo, E né? são coisas, né, Michele? Hoje tu é terapeuta, né? Sim, Lida mas diariamente com isso, mas lá atrás, como não sabia. às vezes é um simples. É uma coisinha tão simples. Sim, Você pensa, puxa, não sabia. não Não sabia, sabia. né? A gente não sabe, Não. porque a gente não vivencia aquilo ali no dia a Não. dia, a gente só vivencia o nosso e a É. gente tá focado no nosso. É. O terapeuta não, ele tá ali com um monte de casos que É. ele atende, né? E vários cursos e Informação o tempo formação, inteiro, tudo né? que ele tem, né, pra Só que ele tem pra que transmitir ensinar. isso pra família. Exatamente. Pra Então, assim, ó, funcionar. pra mim, o que que é um bom terapeuta? Tá. O que é pra ti? Um bom terapeuta, pra mim, não é um terapeuta, assim, que tem um mega ultra currículo E uma clínica de- maravilhosa. Não, Nada de disso, formação, tá? Sim, ele tem que ter o título, ele tem que ter a formação, ok, mas ele tem que ter a prática de conseguir passar para aquela família o que que eles podem fazer. Isso para mim é fundamental, porque fundamental, não é tá? todos que conseguem, não. Não, Não na é. pele isso. Eu senti muito isso também na pele, inclusive com professores. Porque tem professores que eles sabem trabalhar muito bem, mas eles não sabem envolver a família no trabalho. E tem professores que vão te dar um sacode, que vão te envolver e que vão te botar no serviço. Foi aquela do Benjamin Que foi o que aconteceu comigo. Que foi a Patrícia, lá do 3º ano do Benjamin, que fez uma baita diferença. Ela né? que te puxou e disse, vem. Ela me puxou eu e o Marcelo, e perguntou para nós lá no começo do ano: vocês querem que o filho de vocês se alfabetize? Bah, era tudo que a gente queria, né? Sim, queremos muito. Ela disse, mas sozinha eu não consigo. Né? Sozinha eu não consigo. Vocês vêm comigo, vocês me ajudam, vocês vamos trabalhar juntos? Vamos. Né? E aí foi um trabalho juntos, mas ela teve aquela força de nos chamar, de nos falar, de nos orientar e de nos mostrar os nossos erros. Ela se posicionou posicionando vocês, né? Exatamente. Então ela foi nos levando para um caminho onde a Sim. gente conseguiu ajudar muito mais ele. É porque a gente precisa, como família, que o terapeuta nos diga o caminho. Exatamente. Porque exatamente. alguns caminhos, com o tempo, tu vai descobrindo. Sim. E nem sempre é Mas, fácil, tá, Dani? não. Porque assim, o ano passado eu atendia lá na PAI, então eu tinha ali, eu atendia, na época, acho que eram 11 crianças Uhum. com autismo, tá? E tinham algumas crianças que eu atendia e que eu via claramente o que precisava. Uhum. E eu chamava os pais e mostrava para os pais, né? Mas assim, para mim talvez fosse mais fácil mostrar algumas coisas para os pais, porque por eu ser mãe atípica, os pais meio que baixavam um pouco a barreira, sabe? Eu Porque, conseguia sim, falar de um jeito, tu consegue um acesso me melhor. colocando no lugar deles, né? Eles mostrando para eles que eu sabia o que era, o que estavam sentindo, o que estavam fazendo, mas que eu precisava da ajuda deles para isso e para aquilo com o filho deles, né? E eu sei que muitas vezes para o terapeuta é difícil, porque às vezes o terapeuta ele está vendo ali a coisa, ele sabe, mas ele não acha o caminho de falar para os pais. Para os pais. É porque sabe? é uma outra. Eu imagino que é. Não é fácil. Não. Não é um papel fácil, não é, sabe? Você sabe que isso aí que Mas você é um falou, papel que se precisa alcançar, se precisa buscar. tu sabe Que hoje, que é o que eu vejo que, claro, a gente vivencia ali alguns Sim, terapeutas, né? Por eu estar ali dentro da PAI, eu tenho uma vivência ali com alguns, né? E com algumas contato professoras também. E eu vejo que os que conseguem maiores resultados são aqueles que pegam a família e falam se as coisas. comunicam com a família. Falam né? as Mas coisas. é tão bom, né, sabe? Michele? Tu sabe assim que. Não é no sentido de cobrar, Não, é de ensinar. sabe? É no sentido de estimular, Estimular, né? ensinar E e mostrar mostrar o caminho. poder
que a família tem quando ela se posiciona com a criança, quando ela entende que ela vai fazer diferença na aprendizagem, o poder que a família tem. E tu falou algo muito importante agora, né? É que quando a família entende que é muito complexo, né, Michele? Mas tem horas que você só vê o autismo. E não pode ver só o autismo. Tem que ver a criança, né? Criança, isso, porque antes do autismo... Era criança. Tu tinha um filho. Exatamente. Tu tinha uma criança, né? Então, você tem que ver a criança e pensar, bom, como eu faço para melhorar, né? Exatamente. E eu vejo que muitas vezes a gente recebe muito conteúdo, muita informação, vem com um excesso de sobrecarga que todo mundo tem hoje, de cansaço. Sim, de muita coisa para fazer, de muita coisa para resolver. Tu pensa, não, eu não sou capaz, eu não posso, e só o terapeuta que pode, mas na verdade, se a família não andar junto... A família é a mais capaz. É a mais capaz. É a mais capaz. A casa é o ambiente mais terapêutico. Exatamente. Tudo. Com a Iva eu aprendi muito, né, que eu ressignifiquei meu trabalho com crochê, com tudo. Eu aprendi, assim, a maior terapia dele é aqui dentro. Né? Ele vai aprender com um amigurumi grande, um pequeno que é o grande, o que é pequeno, o que é alto, o que é baixo, o que é longe, o que é perto. Isso. É tudo dentro de casa, né? É falar, narrar a vida para ele, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com uma psicóloga lá atrás. Eu levei isso. Ela disse para mim, olha, narra a vida para ele. E típico a típico, vai, narra. Fala, vamos colocar a blusa verde agora no exato. Isso é importante, né? Porque a criança entende o que está acontecendo ali. Só que, às vezes, isso aí parece tão robótico, fácil, né? Às vezes, né? Tipo, a pessoa pensar, não... O terapeuta tá pensando, eu não preciso falar isso para uma mãe. Ela já faz isso em casa normal. Mas às vezes não é. Às vezes na correria do dia, você vai lá, põe a roupa, e você não entende o quanto aquilo ali é terapêutico, o quanto aquilo ali é importante. Você fala, vai comer o arroz, vai comer o feijão. Por mais que ele não fale, que pareça às vezes que ele não tá nem olhando, né? Não tem nem o contato visual, você não tá tendo nenhuma troca, você tá tendo. E uma coisa que a gente tem que cuidar muito no autismo, tá? Muitas vezes a gente parece que eles não estão... Então, uma fala errada, né? Ele tá lá no mundinho dele. Parece que ele tá em outro lugar, não tá, né? Não, ele tá ali. E às vezes, assim, ó, a percepção da criança, da pessoa com autismo, ela é diferente da percepção muito maior, né? do típico. É muito maior. É muito maior. Mesmo que ele não esteja olhando para aquilo, ele está olhando lá para outro lado. Ele sabe que tu tá mas com aquilo. O canto do olho dele, a visão periférica tá pegando, o olfato tá pegando, ele tá percebendo tudo que tá acontecendo, sabe? Você não fala na frente, e tu tá ensinando ele o que tu tá produzindo, ou bom ou ruim. Não pode falar na frente, ou coisa bom ruim. Ou ruim. Então, assim, ó, é aquilo que a gente sempre, né, reforçar o que é bom, reforçar o positivo, né? E minimizar o negativo, cuidar muito, assim, quando tu vai falar do teu filho no WhatsApp, tu vai gravar um áudio, tu tá conversando com a vizinha, tu fala pro professor e tu pensa assim, ele tá lá olhando pro lado, ele tá pegando tudo que tu tá falando. Ele tá entendendo, ele tá captando tudo que tu tá falando, mesmo que ele não possa expressar o entendimento dele, tá falando, mas ele tá captando. E é uma coisa que a gente tem que se policiar, porque às vezes no automático você faz e não percebe. Né? Exatamente. E é muito importante. E outra coisa, Michele, que eu aprendi contigo, eu fui numa palestra tua, né? E aquilo ali me marcou quando tu falou. Eu fiquei ouvindo, pensei, meu Deus do céu, nunca fiz isso, nunca olhei pro Isaac desse ponto de vista que a Michele tá falando. Nem sei o que é. Nem sei o que é. Mas você sabe que você falou assim, toda vez que o Benjamin entra de férias da escola, toda vez que ele ia para a escola, só dele tá indo para a escola, eu e meu marido, tu fala, a gente comemora, a gente faz uma festa e tudo, e a gente dá parabéns para valorizar, porque eu sei, tu falou, o quanto é difícil para ele estar naquele ambiente, o quanto ele venceu aquele dia por ter feito. Quando você falou aquilo ali, me desmontou. Sério? Me desmontou completamente, porque eu nunca tinha, assim... Nunca comemorou uma aprendizagem. Não. Sim. Assim, os ganhos da casa sempre comemoro, né? Sim, tipo, mas uma etapa que se fecha, assim... Ali, não, um dia semestre. a dia, né?
foi na escola, ficou Sim. o tempo que você valorizar aquele período que ele Uhum. conseguiu. Eu nunca tinha olhado por um lado assim de que, pô, é difícil para ele. Sim. Nunca olhei por esse É. lado de tipo assim, puxa vida, ele foi para a sala, tem um monte de estímulo, um monte de, pô, ele cansou, é difícil para ele, mas Uhum. ele conseguiu ficar. Sim. Parabéns, né? Você foi Mas é bem. que é natural para ti ter essa visão, porque ele é pequenininho, né? Então, o Sim, que que a gente pensa de uma criança de 5, 6 anos? A gente pensa que a criança está brincando, que ela sim, está se divertindo. O meu já tem mais idade, né? Lá pelos 9, 10 anos, ele conseguiu me relatar como que ele se sentia na escola. Então, por isso que, tu né? sabe Isso. o Então, quanto assim, foi difícil para o ele. quanto é difícil determinadas coisas, Sim, né? Então, o quanto para ele, quando a gente tem que alterar uma rotina, que muitas vezes acontece, que tu não sim, tem às vezes como dar uma previsibilidade, aconteceu uma coisa ali sim, e tu tem que alterar a tua rotina, o quanto aquilo mexe com ele, o quanto aquilo é uma carga para ele, é um peso para ele, né? sim. E a questão que eu falei, né, naquele curso que agora tu me relembrou, porque eu nem lembrava do que era, né? Mas assim, a questão de comemorar, né? Eu sempre faço. Agora mesmo, ele vai Valorizar, né? entrar em férias. A gente tem mais aí 2 semanas de aula Uhum. e ele vai entrar em férias. E aí eu já encomendei lá na Shopee uns balões Que legal, dos né? heróis que ele gosta. Já comprei um miminho lá, uma coisinha lá de para dar para ele estar escondida lá no armário. Porque no primeiro dia de férias eu sempre faço isso, faço um café da manhã especial, Sim. boto balões, Olha, eu escrevo achei mensagem. lindo isso. Por quê? Porque eu preciso Valorizar. valorizar, É né? valorizar, valorizar mesmo, né? Valorizar. Isso, ele precisa ser comemorado, sabe? Porque assim, ó, por mais que às vezes assim a gente pensa, ah, mas ele, pô, eu dei aula ali, ele estudou ali 4 meses, né? Uhum. De março a julho. E mas nesses 4 meses ele só aprendeu, sei lá, algumas regrinhas lá do Uhum. português, ou ele conseguiu, já saiu da soma, né? Conseguiu fazer soma, conseguiu fazer. Agora já está indo para multiplicação. Parece, Entendi. às vezes parece pouco, Mas não, para né? ele é muito, né? Só que é muita coisa, né? Muita Sim. coisa que foram conquistadas ali. Então, eu acho justo, Quando sabe? tu falou isso, Comemorar. assim, eu fiquei e eu pensei, vou fazer com o Isaac. E ele estava tendo muito problema de querer ficar na escola, né? Toda Sim. que tu sabe lá o que Uhum. aconteceu. E eu passei a dar o parabéns da escola para ele. Olha E aí, aí ó. eu ia buscar ele e dizia: parabéns, você ficou no colégio, isso aí, toca aqui. E eu pensei, ele não tá nem dando bola, porque eu dava parabéns, você ficou no colégio, parabéns. Você tá. Ele ali, sem olhar, né, sem uma interação, sem entrava no carro para casa. Eu acho que passou ali uns dias, eu peguei ele e coloquei ele no carro, tudo uma boa, no automático, que a gente tá às Uhum. vezes assim Correndo, rapidinho, às vezes, correndo. né? Peguei ele na escola, coloquei ele no carro. Quando fechei a porta do carro, ele olhou para mim e falou: "Parabéns. Você ficou, que Ah, ele ficou na escola", ele viu? falou. Ficou no colégio, parabéns, ficou no colégio. Falou mais ou Aham. menos assim. Eu falei, lógico, mamãe esqueceu, parabéns, você ficou no colégio, olha, papai vai. Aham. Então hoje, né, ele chega em casa, a primeira coisa é parabéns, parabéns. E agora ele pegou o parabéns para terapia, né? Hoje mesmo o Yuri foi devolver, foi me entregar Entregar ele. ele bonitinho. E o Yuri falou, eu acho o máximo, porque ele já abre a porta, ele já vai falando, mamãe, parabéns. Tipo, Aham. então ele veio, Sim. É que parabéns. tu tá validando, né? Tu tá validando O ficar, né? Foi a até o que o conquista Yuri falou. dele, né? É. E uma coisa que eu percebo assim, as crianças com deficiência, elas têm uma baixíssima autoestima. Sim. Porque desde muito pequenos, o que eles escutam? Ele não consegue, ele não vai, ele não faz, ele não isso, ele não aquilo, ele não aquilo outro. E às Né? vezes a gente tem que se policiar, né? Porque que eu percebo, é normal, né? Às vezes vai lá um filho normal, derrama uma coisa ali, você já tá cansado, você vai lá e fala: "Ah, meu Deus do céu, Eduardo, olha isso, não tá vendo?" Sim. Só que com eles, a percepção deles é diferente. Eles realmente pensam, puxa,
derramei isso aqui, eu fiz errado isso aqui, esse reforça aquilo ali, pode ser algo... Então, a gente também tem que ter... Tem. Não é fácil, né? Não, Às não vezes é. a gente não consegue. A gente não vai conseguir sempre, não tem como. Não. Eu acho que seria até injusto com uma mãe a gente querer que ela consiga o tempo todo fazer tudo. Não tem como, sabe? Mas se a gente conseguir um tempo diariamente, né? Tipo assim, 30 minutos por dia, né? 30 minutos por dia que eu vou sentar com meu filho, vou estimular ele de algum jeito. Ou vai ser no banho, ou vai ser na alimentação, ou vai ser na troca de roupa, ou eu vou mesmo sentar para brincar no chão, vamos montar um jogo, vamos pintar alguma coisa. 30 minutos, assim, sem celular por perto, olho no olho, conexão total com aquela criança. Dá uma diferença, né? No final do ano, tá? Aquela mãe, ela vai ter, sei lá, 180 e poucas aí horas de conexão com aquele filho, né? De estímulo. Aí tu pega esses 180 e poucos aí e multiplica por 60 e divide por 45. Vai dar... Eu já fiz esse cálculo, tá, gente? Mas vai dar aí umas 240 e pouquinhas terapias. Imagina. Né? Então, 240 e poucas terapias que às vezes a mãe não pôde pagar. Porque às vezes vem essa frustração de que... Sabe, quando a gente quis fazer a plataforma... né? Foi às isso. Vezes, assim. Porque eu pensei assim, meu Deus, foi onde veio o estalo. Porque eu pensei assim, gente, a casa é terapêutica. E eu não estou invalidando um terapeuta ou a importância dele. Nenhum. Mas nós estamos falando de um país que nem todo mundo tem acesso a uma terapia. Exatamente. Que nem todo mundo tem acesso à informação. A gente aqui em Bituba, a gente está muito bem servido. Claro, temos filas, tem as demandas, tem gente esperando. Tá, mas eu vim de uma cidade de 400 mil habitantes que não tinha nenhum atendimento gratuito. Não tinha. Eu procurei a PAI, eu procurei várias coisas na minha cidade. Não tinha. Eu vim de 6 escolas de porta fechada. 6 escolas, vagas sumindo na minha frente. Meu Deus, acabou de ir embora essa vaga agora. Eu ficava olhando assim, pensando, não, sabe, não pode ser verdade. De hospitais, né? Se a gente for entrar nesse critério... Hospitais com médicos pediatras que falam besteiras assim que, né... Meu Deus do céu, que eu passei não ajuda ninguém, né? Não. Só atrapalha. Dentro de um hospital grande, numa cidade grande, Ponta Grossa lá, eu ouvi absurdos de uma pediatra. Absurdo, por nada. Ela olhou o Isaac com cordão de autista e você percebe o olhar, né? A gente vai ficando... Depois que a gente se torna mãe atípica, a gente também começa a ter uma percepção... Diferente. Não, porque tu tem que ser médico do teu filho muitas vezes, porque ele não sabe falar onde é a dor. Por que tá com uma febre, né? Quantas vezes eu cheguei com o Isaac no hospital e o doutor... O que eu vou fazer? Eu não consigo nem atender. Uma vez um médico falou assim pra mim, olha mãe, eu não sei atender ele aqui. Você leva ele lá no pronto-socorro, eu tinha um plano. E ele falou, porque era um pronto-atendimento. Lá no pronto-socorro, no PA da cidade, eles têm pediatra. E eles vão conseguir atender melhor, porque eu nem examinar ele, eu sei. Porque ele é autista. Tipo assim, então... E essa outra médica, ela olhou o cordão na mesma hora, já viu o preconceito dela e ela falou absurdo. Eu falei, liguei na ouvidoria, fiz. É muita coisa que uma mãe tem que enfrentar. Muita coisa. Diariamente. E aí eu pensei assim, bom, tem coisas, Michele, que foram aparentemente tão pequenas, mas tão grandes nessa minha descoberta do autismo com o Isaac, da evolução dele ali, que eu pensei, a gente precisa falar mais sobre isso. Abertamente. Porque o que acontece? Outras mães que não têm acesso precisam ouvir. Né? Porque a internet ela toma uma proporção enorme. Se a gente falar, essa conversa aqui, só nós as duas é uma coisa, mas a internet ela toma uma proporção enorme. Mães que muitas vezes não têm acesso à informação, precisam ouvir muitas vezes essa fala, essa conversa, esse espaço para a gente falar de uma forma saudável, porque tem as dificuldades sim, mas como a gente já explicou, a gente preferiu achar um caminho para ajudar. Exatamente. A gente não vai poder focar na dificuldade. Não, né? A gente não quer aparecer... A gente tem que achar não é que a gente não chore. Aí. Não, claro. Não é que não doa, não é que não seja fácil, tá, gente? Não é romantizando nada. Não. Mas é sendo realista. Não adianta eu chegar todo dia e falar algo assim de ruim. Se eu não tiver... Já é difícil a sobrecarga da mãe.
E aí, se eu não tiver algo bom para te falar, olha, ele não fala ainda, mas eu posso te dar aqui uma informação que ajudou meu filho. Quem sabe ajuda o seu Isso, também, né? exatamente. Para mim, esse caminho foi quando eu falei com a Iva e eu falei, Iva, vamos, né? Meio que tipo assim, é sair também da zona de conforto, né, Michele? Porque sim, você tá expondo tu tá tuas se expondo, vidas, tá se exatamente. expondo, nem sempre todo mundo vai entender, nem sempre todo mundo vai compreender, vem muitas vezes, né, julgamentos ali, mas pelo menos se a gente conseguir ajudar, né, é tão importante, porque eu me senti assim, sabe? Aquele período que eu te falei, e eu quero te agradecer, a gente não se conhecia pessoalmente. Não, a gente só falava pelo WhatsApp. Só pelo WhatsApp. Eu te conhecia de ouvir falar. A Renata disse assim pra mim, vai te procurar uma mãe que trabalha com papelaria, muito legal. Ela veio aqui na PAI, fez uma doação de materiais para nós. Tá bom. Aí eu cheguei na PAI, ela me mostrou, esses materiais. Então, tipo assim, eu fui criando uma imagem de ti. A Iva me falou, uma tesourinha na mão. Vai te ligar uma mãe, assim, assado. O menino tava com problema, não saiu do carro, né? Tá, eu fui criando uma imagem, mas não te conhecia? Não. Era tudo pelo WhatsApp. E eu pensei, agora, vou falar o quê pra Michele? Daí, quando eu lembro que a Renata falou, conversa com ela, e eu lembro que foi bem quando eu tinha vindo do dentista, né? Ali em Tubarão, que tinha vindo ali o diagnóstico. Do que tu tinha que fazer, tu tava atrás. Apavorada. Como é que tu ia resolver e o que tu ia fazer, né? E aí eu lembro que eu falei pra ti, eu tô desmanchada, eu tô acabada, eu falei pra ti, porque como eu não percebi isso, como eu deixei chegar a esse ponto, como que ele tava com dor e eu não entendia, eu lembro que eu tava assim, arrasada, eu lembro que tu falou pra mim, não, primeira coisa, tira essa culpa, você não tem culpa, né, você sempre fala, tira a culpa, mas a gente sempre tem a tendência de se culpar. Sempre. Meu Deus, como a gente se culpa. A gente se culpa por tudo. A mãe é o carro da culpa. Tudo! Que ela mesma se põe. E ela mesma se põe, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu tava me sentindo a pior mãe do mundo. Sabe? A pior mãe do mundo. Como eu não percebi que meu filho tava com dor, né? Como que eu... Pra ver a falta de informação também, que é relacionar ali a agressividade com o autismo. Não, tá batendo a cabeça porque é autista. Tá com esse comportamento porque é autista. Tem um motivo. Comportamento é comunicação. É comunicação. Se ele tá se comportando assim é porque ele tá comunicando algo. Eu não sabia, gente. A gente não sabe tudo, né? E aí, às vezes você ouve errado na internet. Não, ele é agressivo, ou até na rua. É agressivo porque é autista. Ele bate a cabeça porque é autista. Ele faz isso porque é autista. E não é, né? E aí você põe um rótulo na criança e a criança pode estar com um sofrimento e tu nem imaginar. E aí ele sempre foi no médico, ele sempre teve acompanhamento pediatra, mas nunca dessa parte do dente, ninguém nem. Sim. E eu pensei, puxa vida, né? Coisas simples, tipo assim, ensinar sobre o dentista antes, reduzir o medo, coisas importantes. E se sente uma carga de culpa. Eu lembro que eu fiquei assim, e eu lembro que você veio com essa fala, sabe? Não se sinta culpada. E eu ficava com aquilo que você me falava, a tua voz, né? Quando a culpa vinha. Mas por quê? Porque você também é uma mãe atípica. E só uma mãe atípica, para entender, eu imagino que naquela hora tu entendia a culpa que eu estava sentindo, porque muitas vezes eu me culpei também por situações que o Benjamin estava enfrentando e que eu não percebia, que eu não entendia. E a gente pensa que a gente tem que entender tudo sempre, né? E vem o que tu acha, Michele? Vem essa... Eu estava vendo, eu esqueci o nome dela, mas eu achei o perfil dela no Instagram e eu fui lendo, eu achei muito incrível, assim, a fala dela. E ela fala isso, né, de que a mãe atípica hoje é colocada, tipo, ela é guerreira, ela é forte, ela aguenta, né? Se você tá sofrendo, a pessoa vem e fala, né, você vai aguentar, você é especial, Deus sabe, toda essa fala, ela fala ali naquele texto dela que só põe mais peso. Eu concordo completamente. Nem sei quem é a pessoa, mas concordo. Guerreira pra mim é Xena. Não existe nada de guerreira aqui. É isso aí. Mas deixa com elas essas guerras. Porque a gente é mãe. Não. E assim, ó. Eu acho que tu acaba colocando um peso sobre uma pessoa, tá? Que já tem E às vezes é uma pessoa que não tá bem emocionalmente para lidar com aquilo. Então, assim... O que eu acho, né? Eu acho assim que quando a pessoa tem o diagnóstico, a gente tem que dar uma atenção para aquela mãe, sabe? A gente tem que chegar junto. A família, né? A gente tem que conversar com aquela mãe. A gente tem que ouvir aquela mãe.
A gente já vai, claro, dar caminhos para aquela mãe, mas deixar claro que ela tem com quem falar, E o sabe? que eu achei impressionante em ti, foi assim, eu pensei, meu Deus, essa mulher é top, hein? Eu fiquei pensando comigo, lá em casa, que a gente não se conhecia, só no celular, né? Fiquei pensando, quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, assim, porque ela é muito top. Porque a gente vai se reduzindo a nossa insignificância, a nossa dor, e se encolhendo e pensando, eu não tenho nada para oferecer. O que eu vou É oferecer? que assim, ó, o que eu vejo, tá, Dani? Eu também passei por isso uma época. Aham. Porque assim, ó, as questões do autismo Uhum. eram tão grandes, sabe? Tão Sim. grandes, que eu pensava assim, gente, Quem sou eu na fila do quem pão? sou eu pra... Quem sou eu na fila do pão? É ótimo. Quem sou eu pra fazer alguma diferença, sabe? Só que eu tive pessoas assim, ó, 2 terapeutas que o Benjamin teve desde pequenininho, tá? Uhum. Uma psicopedagoga e uma fono. E eu tive a galera, assim, do meu grupo caseiro, sabe? O pessoal da igreja, as amigas, as irmãs, o pessoal, assim, que Que te chegava, me acolheu, me ajudou na parte prática também, né? Uhum. Mas, assim, que sempre tentava me mostrar algo além do que eu estava vendo nas minhas possibilidades, sabe? Te fazer enxergar Então, um caminho. eu sempre tinha alguém ali para me dar um empurrãozinho, E aí tu sabe? Para me conseguiu. dar um suporte emocional. Aí eu saía daquele buraco que às vezes eu estava me enfiando e olhava assim, ai, enxergava uma luz no Entendi. fim do túnel e ia, E sabe? hoje você é essa pessoa na vida de outras mães, que não é só na minha, né, Michelle? Na Tem vida de outras, outras mães, né? Porque Mas porque tive, né? Pessoas que foram, sim, digamos assim, eu tive pedras no pântano, sabe? exatamente, que te Para me ajudaram a. ajudar. Isso, E isso eu exatamente. acho assim que é incrível, porque eu lembro assim que quando eu ouvi tua fala, eu pensei assim, puxa, quando eu descobri tudo que tu fazia, né, puxa, mas a Michelle. E aí eu lembro que um dia eu fui perguntar para ti, mas Michelle, o que te inspira? E você falou, mais Michelles, mais Isso. Benjamins por aí. E eu pensei, puxa vida, é isso que nos inspira, né? É ver outras mães tentar ser Isso, ver as possibilidades, né? Ver Aonde que elas podem chegar uma e aonde que cordinha o filho pra delas puxar. pode alcançar, sabe? Eu sempre falo assim, dou curso nas escolas, né? E dou curso para mães. E eu gosto sempre de dizer assim, ó, gente, eu comecei a faculdade com 45 anos. Imagina. Então, assim, para estimular, sabe? Qualquer um pode Lógico. fazer. É fácil, é tranquilo, é sereno? Nem sempre é. Às vezes vai ser bem difícil, sabe? Mas a gente consegue. E eu não estou dizendo que para te ajudar o teu filho tu tem que fazer uma faculdade. Não é isso. Eu falo isso no sentido de estimular para que o que elas escolherem, sabe? Elas podem. Elas podem, exatamente. Elas podem ir além. E às vezes a escolha nossa para aquele período, né? Cada um tem rede de apoio, tem gente que não tem rede de apoio. Tem mãe que é solo, tem mãe e que tem solo, 3, 4 filhos. A outra e que tem que sustentar a casa. Né? Tem um monte, é dificílimo. Mas muito mais difícil. dentro da realidade de cada mãe entender que você pode. Né? E eu tive uma experiência. Pode sair de dentro desse Isso. buraco que muitas vezes você se coloca. Seja se você fizer uma atividade com papelão e caneta na tua casa, mas tentar achar uma ponte, ou ficar desesperada só ouvindo notícia ruim, coisas ruins, que não vai levar a lugar nenhum. Aonde que isso vai te levar? Não né? leva. Não isso leva, não vai te levar nada positivo, né? Então, não dá. E assim, há poucos dias eu tive uma experiência com uma pessoa que é mãe solo, que sustenta a casa, que trabalha num trabalho pesado todos os dias da semana. E ela estava com algumas situações difíceis, assim, ela tem três meninas, e uma das meninas estava com uma situação mais difícil. E aí ela veio conversar e tal. Teu olhar para ela vai fazer toda a diferença. E ela, tipo assim, mas eu não sou nada. Imagina. Eu não estudei. Eu não sou nada. Eu disse, não, tu é assim. Tu é a mãe. É a pessoa mais capacitada. Tu é a pessoa que ela mais confia, que ela mais ama, ela é a voz, tu é a voz que ela mais precisa ouvir, tu é o abraço que ela mais precisa receber. Tu é o olhar que ela mais precisa ter. Independente das possibilidades que tu tenha,
né? Uhum. De estudar, de não estudar, não sei. E eu vi assim que ela levou uns dias ainda para Assimilar tudo. assimilar aquilo que eu tinha falado, sabe? E aí um dia ela voltou e me pediu ajuda, né? E disse: eu quero começar a jogar com a minha filha. Tu me ensina? Aí eu dei umas dicas, emprestei alguns materiais e ela tá fazendo. Então, assim, ó, eu fiquei tão orgulhosa dela, sabe? Eu fiquei tão orgulhosa dela, porque, tipo assim, ó, uma mãe totalmente se puxando de todos os jeitos para sustentar a própria casa, sabe? Mas ela entendeu, ela percebeu que em 2, 3 semanas que ela tirou um tempinho para conversar com a filha, para olhar para a filha, para ter um tempinho, mas a filha deu uma acalmada. Opa! Então será que é verdade? Será que eu posso mesmo? Sabe? E é tão ela lindo, acreditou. Né? Ela acreditou. E eu fiquei tão orgulhosa dela, sabe? Eu fiquei tão feliz. E isso transforma a família, né, Michelle? Quando a gente encontra um meio ali, da casa vai ficando mais organizada, que a gente sai daquele modo de desespero. Sobrevivência, né? Sai do modo de sobrevivência. Né? E a gente pensa, puxa, tem horas que você vai entender. Teve um momento que a minha ficha caiu. Eu pensei, eu e ele. É eu e ele. Não adianta eu ficar pensando 1.500 coisas quando no final vamos viver, vamos correr atrás. Às vezes é o básico, né? É o básico bem feito. Isso, é o básico bem feito. Bem feito. Não é inventar 500 mil firulas, né? Que muitas vezes a gente não tem condições. Não tem. Porque senão tu pensa assim, meu filho só vai se desenvolver se ele tiver essa terapia, aquele terapeuta, não sei o quê. Só que aí a pessoa fica, às vezes, esperando por isso, e isso não chega. Ou isso chega... Não, e aí tu vem fica aqui muito em casa, tempo parada, tu consegue ter um ganho também muitas vezes, porque o terapeuta também precisa da tua ajuda para ver essa... Sim, tudo, com né? certeza. Escola, terapia, tudo junto, é tudo interligado. Não vai e a família consegue dar o material pro terapeuta fazer um bom trabalho. Porque é a família que vai trazer a informação, né? É que nem um médico. Tu vai no médico, se tu tá sentindo uma dor, ele não vai olhar pra ti e dizer, olha, tua dor é aí, né? Não, tu vai ter que falar, senão ele não vai te dar remédio nenhum. E o terapeuta, ele acredita, se tu disser, teu filho fala, mas tu tem que explicar tudo ali bem certinho também. Como é que ele entende, né? Como é que a gente também tem toda essa questão aí, né, de passar a informação correta pro próprio terapeuta saber, né? Claro, aí é muito... Vai longe. Vai longe o assunto, porque a gente fala aí do... Michelle, agora eu quero te fazer uma pergunta. O que você falaria hoje para uma mãe que acabou de sair de um consultório com um diagnóstico na mão? Se eu tivesse com essa mãe, né? A primeira coisa que eu faria era dar um abraço nessa mãe. Mas, assim, se eu fosse aconselhar uma mãe, né? Eu diria assim, procura alguém que tá mais à frente nessa caminhada. Uma mãe. Para te orientar. Isso, uma mãe. Para te ajudar, né? Vê se na tua cidade tem alguma associação de autista, né? Uma PAI, uma associação que possa... te orientar também. Te orientar, tu procurar pessoas, né? E se tu pode pagar uma terapia, conversa também com outras mães e vê um terapeuta que possa te ensinar. Algo para te fazer no teu dia a dia. E assim tu vai indo devagarinho. Sabe? E olha pro teu filho. Lembra que ele continua sendo aquela criança. Ele tem um diagnóstico. O diagnóstico é um caminho para te seguir. Mas continua olhando para ele, continua educando ele. Sabe? Não esquece continua disso. Vivendo. Exatamente. Cada dia, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E respira. Respira. Respira que vai dar tudo certo. E o que tu diria para a mãe, Michelle, olhando agora, vamos falar um pouco assim, do lado mãe, né? Vamos tirar o filho aqui um pouco de lado e vamos pensar assim, como que foi para você? Para mim é muito difícil ainda. Não sei se é pela idade do Isaac ou... É muito difícil, conseguir um tempo... Isso. Se eu tenho tempo, eu não quero tempo. Meu tempo, eu quero pensar que eu tenho que estar sempre com ele, né? E como que faz para se meio que perde um pouco a identidade, né? E fica ali perdida. Como que eu cuido
você cuida de ti, você tem um tempo para ti, você conseguiu organizar a tua vida nesse sentido como mãe de vou fazer um exercício, vou num salão, eu vou... Você conseguiu fazer isso? Claro, para quem tem uma rede de apoio, né? A gente eu consegui, tá? Mas assim, eu levei um tempo também, porque eu não priorizava. Eu priorizava tudo que tinha a ver com os meninos, né? Com o Arthur, que na época do diagnóstico estava com 14 anos, precisava de um apoio emocional, né? De um suporte, tudo. E com o Benjamin, né? Mas assim, a mãe, ela precisa descobrir nela, né? A gente sabe, né? O que nos dá prazer, né? O que nos regula, digamos assim, nos equilibra, né? Eu, por exemplo, hoje, o que me faz muito bem é caminhar na praia. Né? A gente mora numa cidade que tem uma praia maravilhosa, então a gente tem isso, né? Mas às vezes é tomar um chá com uma amiga, olhar uma série, sei lá, ou ler um livro. Porque fica difícil, né, Michelle? Eu não sei. Tu falou que teve um bom começo, mas a gente... Às vezes os amigos desaparecem, somem. Às vezes, algumas vezes a gente se esconde, outras vezes eles somem. Eu passei por isso também, tá, Dani? Alguns sumiram. É que não eram amigos. Ou não é daquele tempo. Amigos que eu tinha de muitos anos. De antes de ter o Arthur, né? Não conseguiram passar por aquilo junto com a gente. Sim, se sabe? Não conseguiram suportar a situação, entendeu? Não conseguiram nos dar o suporte emocional e também não queriam estar naquilo ali, porque assim, o que acontece? É diferente. Muda tudo. Muda. É que eu vejo assim que a amizade, ela quer um amigo. A gente teve várias trocas de cidades, né? E aí, cada vez que você chega na cidade que você morava, você vai encontrar aquele amigo antigo. Ele quer que você seja aquela pessoa de quando você saiu. Que ele conheceu. Né? Que ele conheceu, que você dê aquela atenção. A igreja quer que você se envolva como você se envolvia, quer que você... Tu não é mais a mesma. Não. Tu nem sabe quem tu é muitas vezes. Não, tu tá no meio de tudo. Muitas vezes. Pra mim, isso aí foi, pra mim, né, no meu caso, foi destruidor. Porque realmente, assim, ó, foi... Eu não tinha ninguém. Sim. Não tinha. Eu olhava pro lado, assim, e eu não tinha, né? Não teve um suporte. Não. Porque eu lembro que uma vez eu fiquei muitos tempos sem ir na igreja. Um tempo muito difícil do Isaac em crise. Muitos dias. E eu cheguei na igreja, né? E eu lembro que uma amiga, uma pessoa assim que... Ela falou pra mim assim, a sumida resolveu aparecer. Ou seja, ela não tinha a mínima noção do que tu tava passando. Ela sabia, sabe? Mas, tipo assim, eu pensei, puxa, podia ter ido lá em casa, podia ter me visitado, podia ter levado um bolo, podia ter... Mas as pessoas, realmente eu percebi isso. Aí eu ouvi uma coisa, a gente vai tendo o processo de cura depois, e vai ouvindo, e eu vi uma coisa que, para mim, foi um divisor de águas. Hoje eu lido assim com essa situação. Eu entendi assim que na vida, alguém falou assim, que uma construção, às vezes essa construção ela tem estacas e colunas. E as colunas, você vai terminar a obra, né, que nem aqui, ó, as colunas vão ficar, porque elas fazem parte daquilo ali. E as estacas são temporárias, e as né? estacas vão sair, foram por um período. Isso. E às vezes tem pessoas que a gente pensa pra vida toda, vai estar comigo o tempo inteiro. E não são. Não são, elas eram estacas. Assim como eu também fui estaca na vida de outros. Sim. E tem pessoas que vão ficar sempre. Então eu pensei assim, e tá tudo bem. Tudo bem. E tá tudo mas bem. A gente tem o nosso período de que né, ninguém ficou comigo, não, mas tá tudo bem. E aí a gente fala de Deus vai reconstruindo a nossa mesa. Aquela mesa que a gente sentava, já não vai sentar mais. É ilusão achar. As e aí vai colocando mudar, pessoas. Mas isso certas, vai trazendo pessoas para nos ajudar. Para nos ajudar. Deus vai fazendo de um jeito, né? E eu acho. E às vezes também a gente precisa conseguir se deixar ser ajudados. Porque... Né? Porque às vezes assim, a gente se fecha tanto na nossa própria situação, no nosso próprio mundinho, nos nossos próprios problemas, que às vezes a gente também se fecha para ajuda. Faço muito isso. Então, isso é algo também que a gente tem que conseguir. Precisa de ajuda? Não preciso. Isso.
a gente tem que conseguir também pedir essa ajuda. Muito difícil. Né? Mostrar Pra que ti foi precisa fácil. de algo. O que acontece? Quando eu tive o diagnóstico, eu já vinha numa vivência que eu tinha um grupo de amigas, né? De convivência. E dessas amigas, umas 4 tinham bebê também. Um pouquinho antes do Benjamin e um pouquinho depois, tá? Então, a gente estava todas naquela maternidade ali de bebezinho de 2, 3 anos ali, né? Criança pequena, vivendo junto, convivendo, as crianças brincando. E elas todas perceberam quando o Benjamin começou a ter as perdas de habilidade, quando o Benjamin começou a ficar muito agitado. Houve uma percepção geral, né? Só que elas não se afastaram. Elas continuaram andando junto comigo, entendeu? E eu tive outras pessoas que chegaram logo que eu recebi o diagnóstico, tá? E que nos acolheram muito. E essas pessoas, assim, elas andaram junto com a gente num andar, assim, de dormir na nossa casa para nós podermos dormir. Mas isso aí é maravilhoso, porque o Benjamin tinha insônia severa, ele dormia 4 horas por noite. Mas tu pedia ajuda, tipo, eu não tô conseguindo dormir, eu quero dizia a tua ajuda? Às vezes no grupo, né? Gurias, eu preciso que orem por mim. A gente tinha essa vivência, uma vez por semana se reunia para estar juntas, para orar juntas, para conversar, para tomar um chá, para, né? Para botar as coisas para fora, pra fazer um estudo junto ali. E aí eu dizia, eu preciso que orem por mim, por o sono, a gente não consegue dormir, a gente está muito cansado, mas eu não pedia ajuda em si, entendeu? Mas eu colocava. Sim, E aí a sensibilidade delas. A mais velha do grupo, assim, que era a líder, né? A gente chamava a discipuladora do grupo, assim, ela levantou essa questão. Ela disse, olha, nós vamos sim orar, nós vamos sim te ajudar, né, nisso. Mas a gente vai ser suporte. Mas a gente precisa também te dar a ajuda prática, né? O amor prático, que é o viver junto ali, né? E aí ela colocou, olha, quem quiser, quem puder, né? Tinha algumas solteiras no grupo. E aí ela disse, quem quiser, quem puder, né, ajudar nessa parte mais prática. E aí 2 ou 3 ali disseram, eu quero, eu posso, tá? Inclusive a filha dela, que era uma jovenzinha assim, né, adolescente, se ofereceu. E aí o que elas faziam? Elas iam lá para casa 1, 2 vezes na semana, assim, né, se organizava, a semana eu vou, a outra semana eu vou e tal, e dormiam no quarto com o Benjamin, tá? E aí quando ele acordava, a nossa casa era de 2 pisos, ele descia e ia para a sala brincar. Aí ela ia junto, ficava lá brincando para nós dormir. Então eu tive essa ajuda prática, né? É maravilhoso, que é algo é um raro, amor, né? Mas também assim, a gente abria a casa. Sim. Entendeu? A gente tinha essa coisa de trazer as pessoas para dentro da nossa casa e deixar as pessoas verem a nossa realidade, né? Que muitas vezes era uma realidade difícil. Sim. Né? Então eu tinha essa coisa lados, também. Né? A gente tem que aprender a ceder e receber. Isso, porque relacionamento é assim, né? Relacionamento é uma via de mão dupla. E às vezes a gente acha, não vou atrapalhar, não vou falar. Ou às vezes a gente fala e realmente as pessoas não fazem porque não querem fazer, né? Tem ali. Sim, e também assim, complexo. A gente não pode julgar, a gente tem que aceitar o que vem, né? Sim. Não se fechar para esse auxílio. Mas também não botar expectativas, né, em pessoas, cima de, às vezes, de pessoas às vezes, que não têm para oferecer. Né? Então, mas sim, a gente deve falar, a gente deve dividir, né? E quando alguém oferece uma ajuda prática, vamos lá, né? Precisa de alguma coisa? Preciso. É um assunto, né, Michele, que eu acho que dá muitos podcasts. Até, inclusive, o pessoal pode comentar aqui no vídeo qual o tema gostaria de ouvir falar, né? Porque a gente traz aqui, busca trazer sempre, né? Porque lidando assim com essa parte, é muita coisa, assim, que... É um mundo, né? É um mundo muita coisa de informação. E aí a gente coloca o marido nesse pacote, porque tudo nós estamos aqui conversando, as bonitas, mas, né? Tem eles, né? 70% dos pais, né, que nem pode se chamar de pai, né, abandona. Eu ouvi uma vez de uma mãe, sabe? Ela olhou para mim e falou assim, meu marido falou que ele não carrega essa pedra junto comigo. Pegou as coisas dele e saiu de casa. Então hoje eu vivo sozinha, não sei o que fazer. E eu ouvi isso. E aí
tem os papais que ficam, tem os 30% que ficam, e que às vezes são esquecidos, porque fala-se muito da mãe, Sim. da maternidade, e esquece também, né, de quais são as dores do pai, quais são as dificuldades dele entender, qual que é o papel dele ali no meio de tudo isso, porque, né, é diferente a percepção do homem da percepção da mulher e pra às vezes vida. exatamente. E às vezes, assim, até a questão que alguns homens têm muito forte neles, assim, a questão de ter que suprir, Sim. né? E É, às vezes eles não conseguem suprir, não, porque a necessidade às vezes é muito maior do que tu não pode, consegue. né? É muito E eles complexo, né? terem também que... Eles também ficam frustrados, Ficam, eles também sentem, né? né? Eu lembro uma vez, eu não lembro o que aconteceu, não vou lembrar o episódio, mas eu lembro que foi uma das únicas vezes que eu percebi ali o meu marido diferente, né? De um Uhum. olhar diferente que a gente às vezes não percebe, né? Porque, como tu falou, o homem é tão fechado, ele é tão na dele, que você pensa que ele tá tirando tudo de letra. Tá aceitando tudo, vai de boa. E aí eu lembro que eu tava chorando por algo, e ele falou: você acha que eu não sinto também? Ele falou: eu reajo diferente, mas ele começou a chorar. E ele disse assim: eu vou na praça com ele. Sim. E eu vejo os meninos jogando futebol. E o meu tá ali querendo pegar o pé, né, das outras crianças. O meu tá ali querendo se jogar de um brinquedo alto sem compreender que pode se matar. Sim. Eu tô ali correndo com ele, né, tentando acolher o tempo inteiro. Do nada ele grita, do lado ele me dá uma cabeçada. Mas eu tô vendo os outros pais jogando bola. Sim. Eu sinto. Queria fazer o mesmo com meu filho. Exatamente. Né? E não porque você posso. vai dizer que você vai olhar e muitas vezes você não vai pensar, você vai pensar. Pensa, com certeza. Pensa, sente essa vontade, né? Sente. Só que muitas vezes eles guardam para eles, né? Guardam, eles são porque é fortes, muito mais difícil para o homem abrir. E ele um já amigo pensa, elas do já que pra sofrem, gente, né? elas já choram por natureza, né? Elas já estão Isso. assim, como é que eu vou jogar mais esse peso, né? E falar isso aí. E aí eu lembro que eu olhei e pensei, uau, ele sente. Porque até então eu pensei, ele tira de letra a paternidade, nunca deixou demonstrar. Ele é super prático e ele tá de boa. boa. Tá de boa, que nem daí coloca um fone e vai, né? E aí... E eu percebo, ele faz parte dos 30% que ficou, e bem ficado. Ele é um super pai pro Isaac, e às vezes até atrapalha os terapeutas. A gente é privilegiada, né? Ele é protetorzíssimo, então assim, atrapalha ali, né, a função, enfim. Mas a gente tinha que chamar Vamos chamar os eles. maridos. Vocês querem ver os maridos junto aqui, gente? Não sei o que vai dar, né? Não garanto. Vamos ver, vamos conversar com eles. Vamos conversar com eles. Vamos convidar eles. Comentem aí, né? Mas é que tem os 30% que ficam. Tem. Né? E eles também precisam se encontrar, né? E muitas vezes eu vejo, assim, que tem muito pai que fala... Mas, assim, o que eu vejo dentro da comunidade, digamos assim, né, do autismo? Eu vejo que os pais que falam são especialistas. Ou são médicos, ou são terapeutas, sabe? Eles falam com uma propriedade diferente. Mas o pai né? é aquele que tá Só ali... que a gente precisa trazer essa fala comum, sabe? Dos pais que não são terapeutas, que não são médicos, que são os pais comuns, né? Que estão ali batalhando, trabalhando, tentando suprir a casa deles, né? Estão sentindo frustração, estão querendo muito que o filho jogue futebol e o filho nem tchum pra bola, e assim vai, né? Então vamos trazer eles. Acho que vai ser ótimo. Eu acho que E vamos trazer os terapeutas também, né? Todo mundo, né? Vamos trazer. E a gente quer trazer pessoas que possam agregar, dividir, né? Para multiplicar. Compartilhar, né? É verdade. Vamos dividir os nossos saberes para multiplicar o conhecimento dos outros. É muito bom esse tempo. Michele, teria muito mais coisa para falar, né? A gente ficaria aqui 18 horas falando tranquilamente, né? Não trabalha, amanhã não faz nada, a gente só fica falando mesmo. Só. Um dia, quem sabe, né? Um dia a gente chega lá. Mas eu quero te agradecer, né? Primeiro, por ser quem você é, né? E que mais mães possam te conhecer. Conheçam a Michele, né? Conheçam para se tornarem muitas Michelezinhas por aí, porque ela realmente... Ela é incrível como mãe, como terapeuta, como amiga, né? Você falando aí das tuas amigas, eu me lembrei de uma passagem bíblica, nada a ver com o assunto, mas tudo a ver com o assunto, né?
Eu lembro que uma vez eu estava lendo a Bíblia e pensei, né? Olha só, Jesus estava indo para uma cidade para pregar e tinha um paralítico, né? E aí os amigos falaram, vamos te levar lá. E pegaram o paralítico, abriram o telhado e desceram pelo telhado para Jesus curar, né? E na maternidade atípica, eu vejo muito esse versículo assim de que, como você estava falando, às vezes tem amigos, provavelmente aqueles amigos levaram, tem outros que falaram, né? Olha, Jesus está vindo aí, pena que você não pode ir lá, mas eu vou lá e vou orar por ti lá perto dele. Eu vou falar de ti para Jesus, vou contar sobre o teu caso. Mas teve os práticos. Mas teve os práticos que te disseram, é hoje que você sai dessa cadeira. Vamos comigo e vamos abrir o telhado. E você não sabe o tamanho que eram aqueles amigos, porque não é fácil carregar alguém acamado, não é fácil abrir um telhado. Podiam ter ficado paraplégico junto. Podia ter caído lá, despencado, ter se quebrado, mas eles não pensaram neles. Não. Aí falaram, vamos lá. E eu fico pensando assim que você é essa amiga que abre o telhado e entrega o outro para Jesus, para curar, né? Você é essa amiga. E eu sou muito grata a Deus por você ser essa amiga, né? Que um dia me pegou lá, porque em alguns momentos a gente fica assim, a gente não consegue andar com as próprias pernas, como mãe atípica. Só quem é sábio, a gente não consegue caminhar sozinho. E de repente você encontra, né? A gente fala, Jesus, me apresenta as tuas amigas. E aquela amiga daquela hora tem que te pegar com uma força que muitas vezes, né? Ela nem tem, mas ela arranja. E diz, não, hoje eu abro aquele telhado e eu te entrego, né? No lugar certo. E eu vejo você, Michele, essa mulher, essa amiga que abre telhados e entrega, né? No lugar certo, no lugar que aquela mãe precisa estar naquela hora. Você tem sempre uma palavra certa, um joguinho certo, uma forma de estimular correta. Não tem uma vez que eu não te diga algo que você não vá atrás e não venha com o teu amor, Michele, o teu carinho que você tem pelas mães atípicas, né? Ele é enorme. O meu desejo é que muitas mães atípicas possam, mesmo que de forma online, né? Mesmo que não é só número hoje, é uma conexão, possam te conhecer e sentir de alguma forma, mesmo que online, carregadas, porque eu acho que você é essa, que abre o telhado e coloca no lugar que aquela pessoa precisa estar naquela hora, né? Um dia, eu fui assim, você abriu o telhadinho, né? Você, a Renata, a Iva, são mulheres que pegam e que abrem telhados e colocam, né? Então eu quero te agradecer, eu quero pedir que Deus sempre te abençoe, te ilumine, que você continue sendo essa mãe e que mais mães tenham a oportunidade de te ouvir falar, né? E que eu tenho certeza que Deus sempre vai te colocar na vida de mães certas, né? E eu sei que a tua história é escrita com lágrima. A história de uma mãe atípica, ela não é escrita de maneira fácil, né? A gente carrega o nosso legado e a nossa missão com um sofrimento também. Sim, com certeza. Mas você não deixa de carregar. Todos os dias você acorda e fala, eu quero ver mais Benjamins, mais Michelles, mais... E tem visto. E vai ver. E eu tenho certeza que cada vez mais você vai ver. Então, assim, obrigada por tudo que você representa na minha vida. Eu te amo e eu louvo a Deus pela tua vida. Tá bom? Tá bom. É bom ter você aqui nesse primeiro episódio. Não poderia ser diferente. E eu quero te agradecer por poder fazer parte disso. Não tinha como ser diferente. Porque eu acredito muito nisso, né? No papel de mãe, eu acho que vai ser algo muito bonito. Acho que vai ser algo que vai sim ajudar as mães, né? E que vai ajudar as crianças, que vai ajudar os professores. Eu tenho muita fé nisso, sabe? Eu também tenho. É a fé que nos move. É a fé que nos move. Vamos que vamos. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Propósitos, exatamente. E eu acredito que existe um propósito construído e escrito lá atrás, né? Que a gente vai começando a entender. Ele tá nos lapidando para que a gente consiga chegar lá, né? É verdade. A gente vai tentando, né? Então é isso aí, gente. Como é que finaliza, Eduardo? Até a próxima, gente. Até a próxima. Deixa aqui nos comentários, né, o que vocês gostariam de ver por aqui, que a gente vai trazer sempre um assunto aí que seja pertinente ao que vocês querem receber.
Tá? Beijo. Beijo.